Olá, amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Sueli, como sempre, uma das primeiras, quase sempre, Sueli, a primeira a estar conosco. Gratidão pela sua presença. Sempre uma alegria contar com você aqui junto de nós. E vamos, fixar o comentário, mandar os aviõezinhos. Nosso amigo Ari chegou também. Boa noite, Ari. Sejam todos vocês bem-vindos. Fixamos os comentários já de plano para não esquecermos. E hoje nós estamos na lição de número 30 deste livro. Lição de número 30. Faltam apenas 10 lives, 10 lives para finalizarmos este livro. E Panza, boa noite, seja bem-vindo. E a ideia nossa é, quando finalizarmos este livro, trabalharmos as segundas e quartas-feiras com o livro Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. Boa noite, Silvia. Então, quando terminarmos Resposta da Vida, vamos trabalhar algumas mensagens, tem muitas mensagens, do livro Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo, pelo Espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia de Jorge Bichuet. Algumas páginas já tenho feito nas leituras que fazemos às sextas-feiras, desse projeto de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, conversando com amigos. Então fica aí esta opção de vocês também conhecerem um pouco de Jerônimo Mendonça por um outro médium, hoje também no plano espiritual. Hoje Jorge Bichuet encontra-se no plano espiritual. E quase que tivemos a possibilidade de fazer uma live com Jorge Bichuet, mas não deu tempo, Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Tinham até me passado a indicação do nome dele e tudo mais, e acabou não dando muito certo. E o tempo se esvaiu, e Jorge Bichuet hoje está no andar de cima, Silvia? Está no andar de cima, e com certeza o nosso querido Jerônimo deve ter amparado e recebido ele com muito carinho, não é? Isso é muito bom, que a gente sempre fala. Deixa eu ver aqui, vamos entrar aqui no nosso perfil particular. Vamos lá, entrar pelo nosso perfil particular também, para acompanhar e poder mandar os aviãozinhos, Ei, o que está acontecendo aqui com o nosso Instagram no particular? Vamos ver agora se flui. Vamos ver se flui agora. Agora sim. Muito bem, deu certo. Dá para nós mandarmos o aviãozinho, já que eu entrei, Então já vimos que está fluindo muito bem. Adilson, boa noite, seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Então vamos lá, vamos mandar os aviãozinhos rapidamente, E hoje nós vamos falar do capítulo 30, Capítulo 30 deste livro, Males e Remédios. Olha só, que capítulo intrigante. Os males e os remédios, Então, quais são eles? Quais são os males? Quais são os remédios? Que o remédio nem sempre é agradável, Dizem que o remédio, normalmente, ele traz um sabor ruim, Diz que remédio doce não é bom. Tem que ser amargo. E para curar os males, o remédio é a solução, Isso é o que a gente fala na linguagem popular, Vamos lá, mandando só mais alguns aviãozinhos aqui. E aí a gente já vai abrir aqui. Vamos lá. Tá lá e vamos nós. Tá ótimo, Já mandamos algum. Débora chegou conosco. Boa noite, seja bem-vinda. Quem mais chegou? Deixa eu ver. Bom, acho que foi só a Débora que chegou aqui, que eu não tinha cumprimentado. Luciane está aqui conosco também. Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando no começo para vocês, estamos no capítulo 30 deste livro, que vai até o capítulo 40. Pelos nossos cálculos, se nada acontecer de forma diferente,
nós vamos com este livro até o dia 25 de novembro, tá? Então vamos supor, nós estamos dia 16 hoje, 1, 2, 3, dia 30 é live sobre o livro Caminha que a Vida Te Encontra. Gleides, boa noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente, até dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro finalizamos este livro Respostas da Vida. Aí nós vamos ter 5 lives no mês de dezembro, porque em dezembro nós vamos fazer uma pausa. Iremos até o dia 18 de dezembro, que é a quarta-feira que antecede o Natal. Então nós não teremos live na semana do Natal e na semana do Ano Novo, tá? Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Então nós vamos ter 10 lives deste livro, 5 em dezembro e 5 em janeiro, tá? E em fevereiro a gente deve começar um projeto talvez diferente, talvez trabalharmos com a síntese, vamos ver como nós vamos seguir. E na próxima sexta-feira, viu, Helena? Ó, fica a dica para você, Helena, que é de Tuiutaba, que já conhece, vamos receber a querida amiga Elizabeth Martins, que está presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Beth é uma querida amiga, que eu falo, né? Beth Martins e Márcia França são os braços direito e esquerdo de Jerônimo, os pés direito e esquerdo de Jerônimo também, porque realmente estão sempre presentes. Jerônimo Mendonça é uma figura marcante na vida tanto de Márcia França como de Beth. E a Beth vai estar dia 18 e dia 25 vamos ter a presença de Márcia França, que hoje não está presidente do Lar Espírita Pós do Amanhecer, mas está tesoureira. E eles vão trocando as funções. Hoje parece que é a Marina que está de presidente, né? Mas vão alternando um pouco. E Helena, fica aí a dica que, se tudo correr bem, tudo der certo, estamos idealizando no dia 1º de novembro estarmos em Ituiutaba, nas comemorações do aniversário do nosso querido Jerônimo Mendonça. E eu vou fazer uma apresentação para vocês, é uma surpresa, não posso dizer ainda. Nós vamos trazer pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, uma surpresa para vocês no dia 1º de novembro, aniversário de Jerônimo Mendonça. Dani Pedraza, boa noite, querida. Então, dia 1º de novembro, aniversário de Jerônimo Mendonça. Só que não vai ser às 20 horas, vai ser às 19 horas e 30 minutos. E por que vai ser 19h30, Luiz? Dia 1º de novembro, você não vai estar em Tuiutaba, o que vai acontecer? Bom, essa surpresa eu vou deixar gravada para vocês, tá? E não está ouvindo, então às vezes aquela situação, né? Precisa sair e entrar de novo da live, porque a gente até testou aqui, está fluindo ó, o som. Ó, está fluindo o som normal. Então a gente precisaria até colocar essa para Helena, né? Que alguém puder marcar o nome dela, dizendo: Helena, quando acontece a situação, sai e entra da live. É isso que a gente fala. O Instagram tem esses bugs que ele nos tiram um pouco às vezes a gente do sério, né? Não é fácil a gente ter essa dose de paciência com o Instagram, mas faz parte, né? Temos que ter, né? Temos que perseverar. Então, dia 1º de novembro teremos uma surpresa para vocês, 19 horas e 30 minutos. Nadir, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos ter uma surpresa para vocês. E por que 19h30? Porque eu estando... Ah lá, o som está normal, eu chequei aqui também. É isso que a gente fala. Às vezes a pessoa não sabe desse detalhe, às vezes trava a imagem, trava o áudio, né? E então a gente tem que fazer isso. Infelizmente, às vezes as pessoas... Não sei se ela já saiu, mas deixa eu ver se ela está aqui ainda. Eu vejo, já dá para saber se ela está aqui na live ou não. Vamos ver se a Helena está aqui ou já saiu. Não, está aqui ainda. Está assim, Helena está, então espero que ela consiga, né? Paciência com o Instagram, Débora. Como diz Jerônimo Mendonça, parafraseando Emmanuel, é a ciência da paz, né? A paciência. Então fica aí este convite, não vou dizer para vocês, não vou dar spoiler, mas dia 1º de novembro, 19 horas e 30, vamos soltar um projeto aí já pré-gravado para vocês,
Por que 19h30? Porque se tudo der certo, se eu tiver conexão, 20 horas, no Ceareiros de Jesus, Nicola Frattari vai estar fazendo uma palestra presencial nos Ceareiros. E se eu tiver conexão, se eu tiver com dados móveis só, infelizmente não dá, consome praticamente todos os dados móveis. Mas se nós tivermos conexão de Wi-Fi, eu vou tentar transmitir dos Ceareiros a palestra do Jerônimo. Se não der, a gente faz uma curta, né? Mostra os lances, alguma coisa assim, para que vocês vejam os detalhes, alguma coisa, né? Quem chegou também conosco, deixa eu ver aqui quem chegou aqui. A Valéria, boa noite Valéria, seja bem-vinda. Bom, então fica o convite, sexta-feira agora, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, se der certo também pelo Facebook, né, que está dando uns BOs, né, porque nós vamos estar recebendo a Beth Martins para conversarmos sobre Jerônimo Mendonça. A Leninha está pedindo para orarmos por Cotia, onde ela mora, e pelo Taboão da Serra. Teve um vendaval na sexta e a luz chegou ontem, mas em muitos lugares ainda não houve muitas casas destelhadas. Nossa Senhora, que difícil, né, gente? É muito difícil mesmo, né? Muito difícil. Tem casas em bairros de São Paulo que estão sem luz até agora, né? Complicadíssimo, complicadíssimo. Nossa. Por isso, Leninha, que eu vi que você não tinha entrado nas lives, até perguntei para a Débora se sabia de você, né? Vamos vibrar, sim, vamos vibrar, porque realmente essas situações são muito complicadas. E a gente mora num país ainda em desenvolvimento e situações, vejam, né? Os Estados Unidos passou por um furacão, estão ainda recompondo, né? Passaram por um, mal deu tempo de se recompor de um, já veio outro, e eles estão ainda tentando se arrumar, e mesmo assim, né? E mesmo assim, a Débora dizendo que outro temporal chegando na sexta-feira, exatamente. Precisamos ter muita fé em Deus, né? A gente se pedir proteção para a espiritualidade, para que a gente consiga, né? Ter fé e esperança. Males e remédios, vamos lá. Males e remédios, o que André Luiz vem nos dizer? Quais são os males e quais são os remédios? Inconformação diante do sofrimento, uma pergunta que ele faz. Olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais, sem as possibilidades de reconforto. Desentendimento em família. Oriente as crianças da casa e respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Algum erro cometido? Reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as deficiências de modo a corrigi-las. Erros alheios. Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Entes queridos em falha, Deus nos criou a todos, saberá conduzi-los sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos ou pagaremos o preço que nos compete. Provação. Uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Problemas. Não se sabe de criatura alguma que evolua ou que aperfeiçoe sem eles, incluindo aquelas que se supõem tranquilizá-las por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Angústia. Ao que se conhece, todo o tratamento para a supressão da ansiedade está baseado em complemento pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Censura. O minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à nossa própria resistência. Se acaso tivéssemos no lugar daqueles que jazem caídos em desapreço.
desilusões e fracasso no relacionamento afetivo, experimente Jesus. Dani Pedraza, fé, esperança e buscar a sintonia elevada, apesar de tudo e qualquer coisa. A Dani Viana chegou também conosco. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. E chegou também o Andréia Santos. Boa noite, Andréias. Se você estiver, seja bem-vindo entre nós. Bom, vamos então dissecar este males e remédios. Rezar para Santa Bárbara, né, Ari? É verdade. Isso aí, Santa Bárbara é protetora dos raios, dos temporais, segundo a tradição católica, né? Cada um eleva a sua fé, a sua esperança num ente espiritual, seja dentro do catolicismo, seja dentro da própria seara espírita. O importante é termos fé e esperança, como colocou a Dani Pedraza. Então vamos lá novamente. Inconformação diante do sofrimento. Quando a gente está sofrendo, ninguém gosta de sofrer. Isso é óbvio, muito claro. Ninguém gosta de sofrer, tá? Não. E quando a gente está sofrendo, a gente se sente inconformado. Mas Deus não erra de endereço. Como Haroldo Dutra Dias disse, no mundo há muita injustiça, porém nenhum injustiçado. Então, se a gente está passando por uma dificuldade, está passando por um sofrimento, não há que se ficar inconformado. O que ele fala? Olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais sem as suas possibilidades de reconforto. E é verdade. Antigamente a gente falava, olhe para trás um pouquinho para você ver. Não, você pode olhar do lado hoje. Olhando do lado, você já vai perceber quantas pessoas estão numa situação muito pior do que a sua. E aí, de repente, a espiritualidade fala assim, quer trocar? Quer trocar? Não, né? Fica quietinho. É igual aquela história da cruz, né? Você vai escolhendo as cruzes aqui e acolá, e a cruz que é a sua é a mais leve. Se você ficar pegando as do outro, que aparentemente parece bem levinha, a hora que você coloca nas costas, você vai perceber que é muito mais pesada. E isso Deus dá a cada um de nós a cruz que podemos carregar. Desentendimento em família. Quem não tem? Né? Quem não tem, quem não passa por isso? Oriente as crianças de casa e respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Por mais que estejamos vivendo problemas complicados no seio familiar, temos que dar orientação às crianças, e nós temos uma amiga que está passando por uma situação desse tipo, né? Hoje ela não está na live, mas com certeza ela passa por esse momento, e a mensagem é bem para ela e para cada um de nós também, né? Não é só para ela, é que nós lembramos dela nesse momento. Tem uma criança, então oriente a criança. E respeite os adultos, deixe que eles, né, a eles a faculdade de decidirem as próprias vidas, que nós não somos donos da vida de ninguém, mal conseguimos cuidar da nossa. E aí ela vai trazer, a André Luiz vai trazer para nós uma outra mensagem. Algum erro cometido? Né? Nós cometemos algum erro? Claro, né? Constantemente, já erramos muito, procuramos não errar tanto, com tanta frequência, mas ainda erramos com muita certeza. Reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências de modo a corrigi-las. Se errou? Tá. Primeiro passo, reconhecer o teu erro. Primeiro passo é reconhecer que você errou. Se errou contra alguém, vá e se desculpe, né? Vá e se desculpe. Peça perdão, peça desculpas. Se você também, muitas vezes, não se perdoa de determinadas questões, se desculpe, se perdoe. Nós somos humanos e por mais que a gente tenta melhorar nessa existência, erramos e haveremos de errar. Então, cometeu algum erro? Reconsidere a sua própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências de modo a corrigi-la. E a única forma da gente começar a modificar é quando a gente começa a tomar consciência de que a gente é imperfeito, que a gente é orgulhoso, que a gente é prepotente, que a gente é impaciente, tudo isso, né? Tudo isso.
A Leninha perguntando da Leila. Não conseguiu falar com ela. Não sei. A Débora deve saber, né? A Débora é a nossa ponte que liga corações. Erros alheios. Agora é o erro do outro, né? Entanto, foi o nosso erro. Agora é erro do outro. Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os erros dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Então, se nós erramos, vamos compreender, vamos desculpar os erros dos outros, compreendendo, né, que eles, tanto nós, precisamos da tolerância e da compreensão, né? Exatamente, né? Até a Débora está dizendo a frase do Ho'oponopono, sinto muito, mas falar de coração, né, gente? Me perdoe, sou grato e eu te amo. Às vezes a pessoa não consegue amar, né? Mas pelo menos não desejar o mal para o outro e expressar o sentimento de gratidão por tantas coisas, né? Entes queridos em falha, né? Como não, né? Como não? Deus que nos criou a todos, caberá conduzi-los sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o pago que nos compete. Olha só. Então, vejam essa questão muito importante. Olá, Lilica. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deus nos criou a todos, então não queiramos nós corrigir a falha dos outros. Mal conseguimos cuidar das nossas falhas, das nossas imperfeições. Tenhamos a certeza, tá? Tenhamos a certeza que cada um colhe do que planta. E não seremos nós que iremos semear em terreno alheio, tá? Mesmo porque o terreno pode não estar devidamente preparado para receber a semeadura, tá? Nós tenhamos essa certeza. Então deixemos para que Deus cuide de cada um, né? Mesmo que sejam os nossos entes queridos. Aqui a gente costuma dizer, né? Tem uma frase que fala, você pode até levar o animal até onde está o poço d'água, mas você não pode obrigá-lo a tomar a água. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, olha só, nós não vamos ter condição de fazer pelos outros, mesmo que seja o nosso filho, nossa mulher, nosso marido, nosso pai, nossa mãe. Não dá. São espíritos, gente, que estão convivendo conosco. Estou falando para vocês, mas é para todos nós. É que quando algum ente querido nosso, está numa situação difícil, a gente fala, faz isso, mas não adianta, às vezes a pessoa não está naquele estágio de compreender que precisa. Não podemos viver a vida do outro. Cada um é um indivíduo, é próprio. Por mais que você conviva, por mais que você viva lado a lado, não dá. Então deixe Deus agir. E aliás, né, tem uma frase maravilhosa. Deixe Deus ser Deus. Nós não somos Deus. Podemos ser deuses como falou Jesus, ou seja, temos a capacidade de sermos co-criadores, mas estamos muito, muito longe. Deixe eles aprenderem a cair e levantar, né? Não dá. Você pode fazer o que está ao seu alcance. E como Chico sempre colocava naquela frase célebre, célebre é rápida, né? É célebre. Visite o doente, mas não deite na cama dele, pois a prova é individual. A Débora, estamos numa sintonia maravilhosa. Obrigado, Débora. Então é isso, né? Cada um. Provação. Quem não passa por provação, né? A prova individual, retomando o tópico da Débora. Quem não passa por provação? Todos, até quando estivermos no planeta de regeneração. As provas haverão de advir para ver até que ponto nós estamos em condição de superá-las. E o que ele vem dizer? Olha, isso daqui é um pouco ambíguo, tá? Provação. Uma visita ao hospital pode dar a você
a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Tá, bom, agora vamos fazer um parêntese, né? Estou passando com isso com meu filho mais velho. Sabe com quem eu passo? Eu e minha irmã? Com a minha mãe. Minha mãe já tem uma certa idade e é difícil, né, os idosos aceitarem que precisa fazer algumas coisas, né? Então a gente... Fácil não. Falar, ó, da boca para fora, né? Débora, é para você e para mim, então. Então estamos aí, pau a pau. Olha, então, olha só. Essa frase aqui tem é um pouco ambígua, tá? Você está passando por uma provação? O que o André Luiz fala? Uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Sim, sem sombra de dúvida. O André Luiz está correto. Agora eu vou trazer uma versão atual desta mensagem aqui. Não desmerecendo o que o André Luiz colocou, com certeza, muito próprio, muito oportuno. Né? Ó, Regina, aí. Ó, quem não está, né? Quem está aí no oba-oba da vida? Ninguém, né? Com certeza. Cada um passando por uma prova, por uma dificuldade, com uma... Ninguém está num céu de brigadeiro, nem no mar de espelho d'água. Estamos aqui na tormenta. O importante é que não estamos sós. Estamos aqui todos juntos. Além disso, toda a espiritualidade nos auxiliando. Olá, Nani, boa noite, seja bem-vinda. Toda a espiritualidade nos auxiliando. E quem está no barco é nosso Mestre Jesus. Nessa questão que André Luiz nos traz, cabe uma reflexão paralela. Certo tempo, eu vi uma entrevista que o padre Fábio de Mello fez com o André Trigueiro. Faz tempo isso. Mundo de Provas e Expiações, de verdade, Dani. E o padre Fábio de Mello falando com o André Trigueiro, ele comentou assim, que quando uma menina, uma jovem, havia procurando por ele, chorando, desesperada, porque havia rompido o relacionamento com seu namorado, o namorado tinha terminado com ela, coisa do que vale, ela estava inconsolável e foi procurar por ela. E ele falou assim, olha minha filha, isso aí não é problema, né? Problema, você quer saber que é problema? Vai visitar um hospital de câncer infantil. Aí você vai ver que é problema. E o padre Fábio de Mello falou que depois que ele passou pela depressão, que padre Fábio de Mello, com todo o conhecimento espiritual, chegou às beiras de tentar até o suicídio. Olha que situação, depoimento marcante dele lá com o André Trigueiro. Que quando ele se viu face a face com a dificuldade, ele nunca mais falou essa frase. Por quê? Não se mede a dor do outro pela nossa régua. Então é fácil você falar assim, quando você não está, passando por uma provação, vai visitar um hospital para você ver que é dificuldade. Sim, realmente, irmãos estão sofrendo no hospital, irmãos estão passando provações numa cadeia, num asilo, num orfanato, nos seus próprios lares, às vezes numa cama, preso tanto tempo como Jerônimo passou, mas era uma outra situação específica. Mas não deixa de ser uma expiação que ele passou. Então, quando a pessoa passa por uma dificuldade dessa, então não dá para você como falar assim, compara isso. Você não sabe o que está passando na vida do outro. Né? Você não sabe qual é a sua dificuldade, seu grau de dificuldade e a dificuldade do próximo para você avaliar. Então, que a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter um lado que a gente sempre coloca, de colocar-se no lugar do outro. Pois para saber o que o outro sente, só se você tivesse encarnado no corpo dele, trilhando o mesmo caminho dele com os mesmos pares de sapato. A Débora dizendo, meu ego sendo testado, mas graças à doutrina espírita entendi que meu filho, para amadurecer, precisa estar distante de mim. E está tudo bem. Débora. E a gente vê a Débora aqui, né? Olha só. A Débora é o nosso anjo da guarda, que está sempre dando suporte para um para outro. Eu a elegi, né? É por conta própria, Débora. E aí a gente vê a Débora sempre dando suporte para um para o outro. Ninguém sabe também quais as dificuldades que ela está passando. Mas quando ela, apesar desses problemas, dessas dificuldades, ela vai em busca de auxiliar as pessoas que estão passando por uma situação mais difícil do que a dela, a espiritualidade ajuda, arruma mecanismos para que ela possa receber a força necessária para ajudar
e ser ajudada. Já sofreu demais, né, Dani? Essas coisas são relacionamento familiar. Gente, ninguém cai de paraquedas numa família por acaso. Não adianta, gente. Não adianta, tá? Às vezes é uma situação assim, ó, que eu falo. Por que num determinado agrupamento familiar, vamos pensar assim, fazendo até uma pausa. 5 irmãos e de repente tem uma mãe que está com uma situação. Isso aqui um amigo nosso comentou. Eles são em 5 e os 3 homens moram aqui e as 2 mulheres moram em São Paulo. E a mãe está numa situação complicada, né? Quer mandar todas as cuidadoras embora, fica brava porque faz muita comida, aqueles problemas, né, de idoso. E ele falou que a situação assim, que às vezes as irmãs ficam o tempo todo criando, faz isso, faz aquilo outro. E aí eu falei, faz isso, mas elas vêm aqui fazer? Não, né? Estão lá em São Paulo e a gente que fica aqui no perrinho. Tanto que eu criei até um grupo particular de 3, né? Eu e os 2 irmãos, para resolver algumas questões da mãe, sem envolvê-las as irmãs, porque elas ficavam naquela situação. E aí a gente para pensar, fala, mas por que aquelas 2, né, que palpitam tudo mais, por que não estão aqui junto com a mãe? Alguma razão existe. Porque só os 3 aqui e as 2 distantes, sobrando mais para eles do que para elas, propriamente dito, né? Então tem algumas situações que a gente, na visão do mundo, ele fala, Deus é injusto nessa questão. Não tem nada de injusto, né? Deixa eu ver o que a Dani colocou. Atrás de um sorriso sustentando com muito custo pode haver dores inimagináveis. Verdade. E o Ari colocou uma mensagem bonita: sustentai, Pai Nosso, nossa esperança em meio às provas e desafios de nossa vida, de provas e expiações, e fazei com que saibamos evoluir, crescer em santidade e conversão na nossa reforma íntima. Muito bonito, Ari, muito bonito. Isso, né, que o Ari falou, serve como uma oração, né? Serve como uma oração, com certeza, né? A Dani falou, o meu contexto familiar é bem claro para mim, que trata-se de resgates espirituais que necessito passar. Não há casos assim, amor de Deus em me proporcionar essa reencarnação e corrigindo. Exatamente, né, gente? Exatamente. Então, isso é uma realidade. Seminha Teles, boa noite, seja bem-vinda. Gostei da prece do Ari, fica aí para reflexão nossa, né? Quando às vezes está passando uma situação difícil, oremos, vibremos pela espiritualidade. Nossas maiores provas, então, estão em nossa família. E no segundo lugar, nosso ambiente profissional. Terceiro lugar, casa espírita, casa religiosa. Quarto lugar, na rua, na chuva e na fazenda. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui seguindo em frente aqui. Problemas, né? Nós estamos no capítulo 30 do livro Respostas da Vida, Males e Remédios. Então agora vem problemas. Uma pergunta de André Luiz. Não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoe sem eles, incluindo aquelas que se supõem tranquilizá-las por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Desculpa aí, gente. Né? Problemas, não se sabe de criatura alguma que evolua ou aperfeiçoe sem eles, incluindo aquelas que se supõem tranquilizá-las por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar, né? Numa casinha de sapê. Então, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldade, mas, né, porém, contudo, todavia, entretanto, existe uma razão e um porquê. Ninguém evolui, ninguém aperfeiçoa sem passar pelos problemas, né? Sem passar pelos problemas. Só para descontrair, refletir sobre essas questões de resgate é sempre assunto delicado. Mas temos o privilégio de contar com amigos verdadeiros anjos. É isso aí. Angústia. Quem não passa por angústia, né? Aquela coisa que vem, parece que falta o ar, né? Parece que tem aquele peso aqui no peito, né? Maior que o peso que o Jerônimo tinha do saco de 30 quilos de areia, né? Por ele era uma questão
de ordem material. Mas às vezes você tem aquele peso e que não resolve, né? Você fica aquela angústia, aquele aperto no peito. Como resolver? Ao que se conhece, todo o tratamento para a supressão da ansiedade está baseado ou complementado por serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Mais ou menos aquilo que eu falei, né? Quando a gente se dispõe a trabalhar em prol dos nossos amigos, dos amigos queridos, do nosso próximo ou mais distante. Eu lembrei fiz até uma brincadeira, vocês devem ter visto, né? Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Qual que é a grande dificuldade? O próximo. Né? Então, amar o próximo, qual que é a maior dificuldade? É o próximo, realmente, né? É o próximo, com certeza. Mas é mais fácil você amar o próximo mais distante? Claro, né? O próximo mais distante, ele está distante de você. Talvez não te traga as cutucadas, as alfinetadas do dia a dia. Porém, né? O próximo que a gente tem que amar, que a gente tem que suportar, tolerar, dar suporte, inclusive, ao próximo mais chegado de nós ali, né? Então, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nossa esposa, nosso marido, até o nosso gato, papagaio e periquito, né? É isso aí. Censura. Aí, olha só, censura. 1 minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certo quanto à nossa própria resistência, se acaso estivéssemos nos lugares que jazem caídos em desapreço. Fácil censurar o outro, né? Ver um cisco no olho do próximo e uma enorme trave na nossa que a gente não vê. Então, censurar o outro, analise friamente. Será que eu não estaria em situação igual ou pior a dele? Será que eu não estaria numa situação extremamente complicada? Se eu tivesse na mesma situação dele, se eu não estaria fazendo pior? Então não critiquemos, não censuremos quem quer que seja. Antes de censurar os outros, faça uma autoanálise. E não fique se achando a última bolacha do pacote, porque se hoje você venceu uma prova, venceu uma expiação, venceu uma dificuldade que chegou, pode ter certeza que talvez amanhã você não consiga superar um simples tropeço. Então, por conta disso, né, agradeça ter vencido as dificuldades e ore por aquele irmão que caiu, pois amanhã depois seremos nós que haveremos de tropeçar. E ele finaliza: desilusões e fracassos no relacionamento afetivo, experimente Jesus, né? Experimente Jesus. Ter desilusões, ter fracassos nos relacionamentos afetivos é muito comum. Agora, por que nós desiludimos frente aos relacionamentos afetivos em relação às nossas amizades? Por quê? Porque nós nos iludimos, ou seja, nós nos decepcionamos não com a pessoa, mas com a imagem que nós fizemos em relação a eles. Então surge uma determinada situação, você imagina que aquela pessoa é o teu príncipe cantado, a tua princesa, a tua alma gêmea, né? Ou a tua algema, né? Pode ser. Vencer uma prova, se prepara que tem outra chegando, exatamente. Mas lembrarmos que Deus está no comando, né, Débora? Isso é sempre importante, nós não estamos sós. Então, não vamos desesperar. A cada mal existe sempre um remédio. E o remédio recomendado por Jesus é a prática do Evangelho. A prática do Evangelho na sua vivência. Na sua vivência. Qual a graça de uma vida sem conflitos, né? Cansa até um ponto, né? Tudo bem, um monte de conflito também cansa, mas também, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que a gente possa ter um pouco de equilíbrio, né? Depois de uma prova vem um pouco da calmaria. Depois da calmaria vem uma outra prova. E assim, de altos e baixos, nós vamos sobrevivendo. Porque o dia que a gente estiver somente numa linha reta, nós paramos de viver, né? Porque tem que ter alternância, altos e baixos, altos e baixos. É assim que, se você for fazer um eletrocardiograma,
ele vai ter essas alternâncias, né? Porque o dia que ele estiver assim, tranquilo, já fomos para o andar de cima, né, Silvia? Ei, ai. Gente, é isso aí, né? Fechamos mais um capítulo 30. Temos mais 10 capítulos desse livro. Vamos até o dia 25 de novembro com esse livro. Sempre na última quarta-feira do mês. Sempre na última quarta-feira do mês nós temos a presença do livro, estudo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. Vamos então às nossas vibrações, agradecendo a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando o nosso sorteio, tá? O sorteio vai ser dia 28 de outubro, segunda-feira. Vamos sortear 2 livros, Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, e Novos Casos, de Jerônimo Mendonça, de Nicola Fratari Neto, tá? Então fica aí, vocês que estão sempre conosco, já estão na nossa lista, e o sorteio é privativo. Quem está conosco é que vai receber um dos livros, né? 2 livros, claro, né? E nós vamos ter 3 livros para o ano que vem. Fica aí para vocês estarem conosco nas nossas lives. Então vamos às nossas vibrações. Aqui, na sequência, onde está aqui, e ligar o som também, né, Luiz? Senão, quero ganhar o sorteio. Luciane, bora lá, né? Bora lá. Luciane também está sempre conosco. Quem sabe, né? Quem sabe? Vai sair para alguém, para 2 pessoas que estão sempre conosco. Amigos queridos, eu gostaria de convidar a todos neste momento, unidos num só pensamento, num só coração, para levarmos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a nossa vibração de amor, a nossa prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade de vencermos as dificuldades que chegam a cada um de nós, vivendo neste mundo de provas e expiações, que nós possamos vencer as provas e superar as expiações, que o nosso anjo guardião possa estar sempre ao nosso lado, nos dando força, equilíbrio, paz e discernimento para melhores decisões a serem tomadas. Vamos vibrar nesta noite em especial pela cidade de Cotia, Itaboão da Serra, onde reside a nossa querida amiga Deninha. Muitos amigos tiveram suas casas em desabrigo pelo temporal. Também na cidade de São Paulo tivemos muitos e muitos acidentes decorrentes do vendaval, da chuva forte que caiu. Que a espiritualidade possa auxiliar a recomposição e reconstrução dessas residências, e que logo volte à normalidade. E que a chuva, quando vier, Senhor, mande-a de mansinho, para que molhe a terra e traga flores e frutos para embelezar o nosso jardim. Vamos orar pelos nossos entes queridos que passam por situações mais difíceis do que as nossas. Vamos vibrar para os relacionamentos que muitas vezes conflituosos trazem sofrimento, amargura, ressentimento. Compreendamos que cada um cumpre a sua jornada nessa existência e que estamos todos irmanados num só pensamento, num só coração. Pelos irmãos que padecem provações nos hospitais ou em seus lares, nos asilos, orfanatos, prisões ou perambulando pelas ruas. Que haja paz, que haja harmonia, compreensão entre os povos, e que nós não sejamos aqueles que levam a discórdia e a desunião. Vibremos sempre pela paz, para que a paz se faça morada em nossos corações. E rogando que cada um de nós sejamos abençoados, assim como os nossos lares, entes queridos e familiares, finalizamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues às tentações, livra-nos de todos os males,
pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço a cada um de vocês que aqui esteve conosco. Deixa eu ver se teve mais um comentário aqui. Não. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês. E até sexta-feira, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio. Dani Viana, se eu esqueci de te cumprimentar, eu vi que você chegou. Um beijo, querida, saudades. Tchau, gente. Até sexta-feira.